Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio Spotify para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles, a nata do jornalismo esportivo catarinense para fazer esse Giro Total 74, começando com o tapa diferente da Jéssica Sescon. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, César? Bora fazer um Giro Total pra gente falar aí o que tá acontecendo na semana. Show de bola. Rodrigo Faraco, o homem que tá sempre em cima do lance. Olá, Cartoon, Chico, Jéssica, estamos aí. Nem sei o que dizer nesse momento. Hoje ninguém vai te imitar. É muita emoção, né? Chico Lins, recém-chegado de Jaraguá do Sul, né, Chico Lins? Com dor no corpo, cansado. Você sabe que eu fiquei aliviado de ver que o jogo que você foi fazer domingo era na ressacada, porque se você tivesse que subir aquela escadinha do Scarpelli ali, da imprensa, não ia dar. Não, mas às vezes na ressacada tem que subir também uma escadaria. Mas não, o elevador estava funcionando. Graças a Deus. Tá pensando nisso. Se subir a escada, eu acho que eu ia direto pro DM. O Funchal. Um abraço para todos, estamos aí mais um Giro Total. Show de bola, mais um Giro Total e a gente começa o programa depois que o Faraco der o tapa. Roda a vinheta. Começando os trabalhos do Giro Total de hoje, agradecendo mais uma vez a audiência que tá ficando legal novamente no nosso conteúdo lá no YouTube da CBN Floripa. Aliás, aqui no YouTube da CBN Floripa, já peço para você deixar o seu joinha e também se inscrever no canal da CBN Floripa, caso você ainda não seja inscrito. Primeiro tema de hoje, Jéssica Sescon, por favor. Tava ruim e ficou pior. Figueirense quebra a sequência de empates com derrota no Barradão e Júnior Rocha está na Berlinda. Comentem. Jéssica, você acha que a gente não deveria ter reclamado da sequência de empates do Figueirense? Era Tava melhor bom ter daquele ficado jeito? empatando, né? Eu acho que a gente, na verdade, estava fazendo a análise correta da situação do Figueirense. Porque quando a gente falava dos empates, tinha gente que dizia, não, mas então tá invicto. Não, mas a gente via que o futebol do Figueirense ia ficando pobre a cada rodada. Então, acho que a avaliação que eu fiz daquele cenário estava certa, porque o Figueirense não conseguiu esse resultado e foi muito mal na partida, na verdade, né? Não é só o Figueirense que não consegue fazer gols, como era o problema lá atrás. Hoje é um Figueirense que joga muito mal e que tem muitas carências na sua criação das jogadas, né? Deixa de contar com alguns jogadores importantes que faziam uma diferença antes, que era o caso do Berdan, que não tá jogando bem, o próprio Bassani, que ainda não conseguiu jogar bem desde que voltou pro Figueirense. Então, Figueirense sente a falta disso, claro, aliado a um centroavante que não tá conseguindo marcar gols. O Gustavo Ramos, que era uma esperança que eu tinha, quando no primeiro jogo que ele foi muito bem atuando pelo lado esquerdo, no lado direito ele não tá conseguindo ter o mesmo desempenho. Então é um contexto todo que a gente vê de um Figueirense que não tá jogando bem e por isso que os resultados não estão chegando. Acho que a exceção é contra o Confiança, que a gente só faltou o gol. No restante a gente vê um Figueirense que tá desencaixando. A gente imaginava que o Figueirense ia cada vez melhorar, mas vai desencaixando nessa Série C. E algo precisa ser feito. É claro que as limitações do elenco têm muita responsabilidade nisso, mas se tem uma pessoa que tem que corrigir é Júnior Rocha, de alguma maneira. Ele tem que encontrar essa solução. E essa solução pode ser em alguma variação, deixar de apostar em alguns jogadores, deixar de apostar na sua própria convicção, que já tá virando algo além da conta. Então ele tem que encontrar a forma do Figueirense encaixar novamente. Agora, para fazer isso, vai precisar ter coragem e tem que fazer isso enquanto ainda tem tempo. Agora, acho que chegou numa situação derradeira, que se não vencer, dificilmente vai ter como sustentar a continuidade do Júnior Rocha. Não defendo a saída dele, acho que ele deve continuar. Mas a gente sabe como o futebol funciona, e até por uma questão de ambiente, né? Chico, você conhece as entranhas, inclusive do Figueirense. Quanto tempo tu acha que o Júnior Rocha ainda tem, como disse a Jéssica, pra virar? Quantos dias até sábado? É mais ou menos isso? Não, a gente falou aqui, porque é bom quando a gente fala quando as coisas estão acontecendo bem. 8 jogos sem perder. Sem derrota. A gente falava aqui 4 jogos sem vitória. A gente já falava 4 jogos, e sendo que desses 4 jogos, Manaus, Remo e o último jogo da Vitória, rendimento muito abaixo, mas muito abaixo. A Jéssica falou, contra o Confiança ok, e antes contra o Confiança fez um jogo bom contra o Ipiranga, era para ganhar e deixou empatar no final. Então o rendimento está vindo para baixo.
os resultados não acompanhando. A competição chegando na reta final, a pressão aumenta. Então, quer dizer, esse jogo virou o jogo contra o Campinense, no próximo sábado, virou o jogo mais importante do ano para o Figueirense. E para o Júnior Rocha. O Júnior Rocha é ocupado por o Figueirense estar fora do G8? Não. O Júnior Rocha é uma peça dentro da engrenagem, mas a responsabilidade de mudar o sistema, de tentar algumas coisas, é dele. Isso, a responsabilidade de trabalhar o time durante a semana, e tem semana cheia todos os jogos, antes de todos os jogos, é dele. Então, quer dizer, ele tem uma responsabilidade enorme, tanto na parte boa como na parte ruim. Agora está na parte ruim, ele tem que assumir a sua responsabilidade. Floraco, você acha que o Júnior Rocha corre um sério risco de morrer abraçado aí com algumas convicções e com alguns jogadores também? Sim, o Júnior Rocha, se ele não vencer o jogo, ele está fora. Se ele não vencer o jogo contra o Campinense, jogo final de semana, ele está fora. Não vai ter situação que sustente o Júnior Rocha no comando do Figueirense, que as pressões vão ser enormes. O Figueirense já saiu do G8, já é uma pressão gigantesca, está fora do G8, fora os resultados, fora as atuações. E se ele empatar o jogo, ele vai ser ultrapassado por mais algumas equipes. Então a pressão fica enorme, faltando 5 partidas em casa, 5 partidas na competição, 3 em casa. Então vai ser a tentativa do Figueirense de se sustentar, de sobreviver. Se perguntar para o Chico quantos dias o Júnior Rocha tem, ele tem até sábado para ganhar mais uma semana. Tá. É isso aí. Se ele não ganhar o jogo, ele não fica. Isso aí não é, tô bancando, o Faraco tá tirando... Não, é o futebol. É a realidade do futebol. E o Figueirense, por si, também precisa contratar um 9. Se vem até sexta-feira para jogar no sábado, não sei. Mas já está atrasado. E os recados foram dados. Todos os avisos foram dados. Né? A imprensa falou, a torcida pediu, a direção sabia e deixaram, não, assim vai dar, e vai, e leva. Não foi. Chegou uma hora que estourou. Não, meu Deus. Não tem condição. Tem uma coisa. Se o Júnior Rocha sair com a escalação... Meu Deus. Se o Júnior Rocha sair com a escalação sábado, Gustavo Henrique no time, ele já começou a perder o jogo. Porque a torcida vai estar na arquibancada, aquele zum. O cara vai pegar na bola, vai errar a primeira, já vai ser vaia, já vai ser xingamento pro Júnior Rocha que escalou. Carga negativa pro time. Então, é esse o cenário, não dá para fugir. É o jogo da vida. O Figueirense na competição pro Júnior Rocha no comando técnico e o jogo de final de Copa do Mundo pro Figueirense. Jogo do ano, para ganhar mais um jogo do ano na outra rodada. E só pra gente finalizar, vocês pensando como diretoria agora, se caso seja tomada essa decisão em caso de revés no sábado, vocês não acham que a diretoria vai arrumar mais um problema? Daí, além do centroavante, tem que ir atrás de um técnico? Ou vocês acham que, de repente, eles até têm algum nome já? Enfim. Não, mas independente deles terem esse nome ou não, eu acho que não vai se resolver assim. Não é uma situação, o Figueirense não é uma situação que vai se resolver porque vai chegar um novo técnico. É muito mais fácil se resolver chegando uma contratação. Se resolve mais facilmente. E não vejo que vai encontrar no mercado um treinador que vai ser de um potencial mais elevado que o Júnior Rocha nesse momento. Só que o Júnior Rocha também tem que ceder, ele tem que entender que a responsabilidade de mudar está com ele. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim, eu tenho uma frase muito emblemática do Júnior Rocha na última coletiva, que é que ele falou assim: mas por incrível que pareça, o melhor dos que eu testei foi o Gustavo Henrique. Ele sabe. Sim, mas só o seguinte, ele tá errado, tá? É. Desculpa, Júnior Rocha, tá errado. O melhor 9 que ele testou não foi o Gustavo Henrique, é o John Clay, que não tá mais, que tá machucado. Tá lesionado. Lembrando que o Figueirense tem mais 5 jogos, é isso? 6 jogos. 6 jogos para ficar entre os 8, já está na 9ª posição, então a situação do Figueirense é delicadíssima para passar a próxima fase aí, pegar um quadrangular dificílimo, onde ele não vai poder empatar mais, por exemplo, ele precisa vencer os jogos para avançar e conseguir o grande objetivo do ano, que é o acesso. Próximo tema, por favor, Rodrigo Faraco. Dá moralzinha pra ti. Que lindo. Eu não consigo abrir essa Seu bola. lindo. Eu nem... Robin Hood. Olha aí. Deu boa, você viu como as coisas... Por que o Avaí joga melhor contra os grandes e deixa os pontos com adversários de menor expressão? Eu acho que essa Rodrigo, isso só uma aqui coisa, não é uma realidade, tá? Só pedir pra nossa audiência, ainda sobre o Júnior Rocha, deixa aí nos comentários se você acha que o caminho é trocar o treinador do Figueirense ou, de repente, seguir com o mesmo e ir só atrás do bendito do centroavante. Por favor, Eu Rodrigo, acho que isso aqui não é uma realidade, É. porque o Avaí começou o campeonato ganhando dos seus adversários.
os adversários diretos, aqueles do rebaixamento, né, de permanência. O Avaí começou ganhando deles. Agora, E perdendo pro Corinthians, no quando caso. vem, Inter. perdendo pro Corinthians, deixando ponto O com o Inter. Inter e tal. Ganhou o Botafogo lá, que é um adversário direto, né? Então, não é uma realidade assim, o Avaí é o Robin Hood, joga bem contra os grandes e perde pros pequenos. Não. Tem 2 derrotas que machucam o Avaí nessa competição. São as 2 derrotas para Juventude e Cuiabá. Machucam de verdade. E trazem o Avaí para um cenário de um pouco mais de pressão, né? Ele agora tem 18 pontos, 1 ponto à frente do Goiás, está na zona de rebaixamento, apesar dele não ser o 16º, ele está um pouquinho acima na tabela de classificação, então ele tem uma proteção, entre aspas, de alguns times ali na tabela. Só que ele precisa vencer, ele vai ter que vencer, buscar esses pontos que ele perdeu dentro de casa, como ele buscou. Perdeu para o Juventude, buscou com o Botafogo, agora ele vai ter que buscar com o Bragantino. Tem de onde tirar? Tem. Agora, o ponto-chave do Avaí nesse momento é o seguinte. O Barroca gosta muito de desenvolver jogo. Acho um grande mérito, a gente tem ressaltado aqui, o Avaí desenvolvendo o jogo, tendo posse de bola, agressividade, fazendo gols, tendo reação contra um Palmeiras. Só que o Avaí tem que parar de tomar tantos gols quanto ele toma. O time que toma, que é a segunda defesa mais vazada do campeonato, e hoje o Avaí, junto com o Curitiba, é a segunda defesa mais vazada do campeonato, esse time vai ter problemas. Se o Avaí não estancar esse tanto de gols que ele toma, são 23 gols em 15 jogos, ele vai ter problemas nessa Série A. É a missão do Barroca, primeira missão agora. Ô, Jéssica, por que o vestiário tem feito tão mal ao time do Barroca? Por que o time volta tão desligado para os intervalo, segundos né? tempos? Eu não sei se é uma forma de tentar administrar o resultado quando tem, e aí confunde a administração do jogo com baixar a rotação, né? Diminuir a intensidade e perder a concentração. Porque esse time do Avaí, para ele conseguir os resultados que ele está conseguindo, e até para se manter na Série A, é um time que não pode se dar o luxo de perder a concentração nem por um segundo. Porque é um time que não é feito de jogadores excelentes, é um bom time, e que vai ter que lutar muito para conseguir ficar no nível de Série A, de se manter numa Série A. Então, quando o time joga assim, sempre com a corda esticada, é muito fácil perder a atenção no momento derradeiro e aí tomar um gol. É o que tem acontecido com o Avaí. Mas principalmente na bola parada, que eu entendo que ali é um momento que não pode perder a concentração, porque não tá no jogo, o jogo não tá correndo. É a hora que tu consegue baixar, parar, pensar o que tu tem que fazer. Então ali o Avaí não pode errar. E tem errado. Acho que esse é o principal ponto a ser corrigido. Mas eu acredito muito que é uma questão de concentração. Esse time do Avaí, ele supera as carências técnicas e algumas carências, inclusive, táticas, né? No ímpeto de se dedicar em campo, que é através da concentração, da intensidade, da marcação. É ali que o Avaí se sobressai e é assim que vai conseguir manter essa média. Mas para isso, não tem como se dar o luxo de ficar desatento, ou de baixar a rotação em algum momento, ou de controlar o jogo porque tá com a vantagem. O Avaí não vai ter como fazer isso, principalmente contra adversários que são tão poderosos. Então, acho que é aí, mas eu continuo bastante esperançosa com o time do Barroca. Acho que o grande desafio do Avaí é na janela de contratações que vai acontecer, vai ter que contratar, vai ter que reforçar esse time para conseguir manter esse futebol de alto nível e com essa corda esticada da maneira que tá. Só assim o Avaí vai se manter na Série A, continuando nesse ímpeto. Mas para aguentar isso o ano inteiro, vai ter que ter reposição e por isso eu acho fundamental essa janela de transferências do meio do ano. Ô Chico, o que a Jéssica disse também passa um pouco, talvez, pela... não falta de qualidade do elenco, mas assim, quando você falava muito da entrada do Jean-Pierre, né? Pô, como foi legal ver ele jogar, como é bom ver ele pegar na bola, enxergar um passe diferente. Isso é muito legal, porque o Jean-Pierre tá no Avaí, mas também ele tá um pouco desacompanhado tecnicamente. Talvez por isso ele apareça tanto, né, perto dos outros. Mas o Jean-Pierre... E aí pra controlar um jogo assim... Eu não acho que o Avaí tem um time que é carente tecnicamente, mas comparado aos outros times da Série A, aí acho que sim. E até mesmo comparado, mas não dá para fazer um time só de Jean-Pierre. O Jean-Pierre tem que entrar dentro de uma engrenagem e tal. A questão só, voltando ali antes, nos gols, depois do intervalo, ali a Jéssica falou uma coisa, baixa rotação. Esse time do Avaí precisa trabalhar sempre em rotação alta, né? Porque não é um time que para abordar o futebol, para jogar futebol bem jogado. É um time com intensidade, pressionar, ganhar os duelos. Esse é o time do Avaí que vai brigar na Série A. E está brigando bem na Série A. Quando baixa isso aí, perde. E a questão da desatenção na bola parada
questão de treinamento também. Bola parada é muito, de bola Com parada certeza, defensiva é treinamento. A gente viu o gol do Valdívia igual ao gol do Sacha no Atlético Mineiro, só que no outro lado. Sim. A jogada do gol do Sacha começou na esquerda, terminou na direita. A jogada do gol do Valdívia começou na direita, terminou na esquerda. Gol do Juventude, da vitória na ressacada, escanteio, bola aérea. Foi também. O segundo gol do Cuiabá, escanteio, Bola bola parada, aérea. bola parada defensiva, bola aérea defensiva do Avaí está muito fraco, isso aí precisa melhorar, porque é isso, não dá para você ter um time, e o Avaí não é um time que vai fazer muitos gols. Se está tomando gol lá atrás, vai brigar na parte de baixo, não vai brigar na parte de cima. Se fosse um time super goleador, um time que ganha de 4-3, 5-4, ok, mas o Avaí não é esse time. Então, quer dizer, e talvez mais para frente, respondendo a questão do Jean-Pierre, eu acho que é a evolução desse time do Avaí. A gente tem falado isso. O Jean-Pierre, quando estiver bem fisicamente, acho que ajuda. Vai ter que mudar um pouquinho o sistema. O Jean-Pierre não vai jogar no lugar do Eduardo, o Jean-Pierre não vai jogar no lugar do Bruno, porque aí o Avaí perde o meio de campo. E o meio de campo para esse time do Avaí, aquela trinca ali, é fundamental. Então vai ter que ver, olha, jogar com 2 atacantes, Bissoli e Potker, o Jean-Pierre jogando por trás, sendo um falso 9 algumas vezes, com o Bissoli abrindo. Eu acho que isso aí é a evolução natural do time do Avaí na competição. Até porque precisa dessas alternativas. A gente fala das alternativas do Figueirense, que precisa buscar e tal. O Avaí precisa, porque hoje, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, porque a mídia do eixo, né, de São Paulo, Rio, não estava muito prestando atenção no Avaí. Os caras falavam Avaí e Goiás. Não, o Goiás é favorito. Avaí e Atlético. O Atlético é favorito. Hoje o Avaí já está sendo respeitado e, ao ser respeitado, muito mais estudado. E precisa de alternativa. Até porque nessa, só para finalizar, não quero me delongar muito, mas a gente falava de jogar com a corda esticada, com a rotação alta, né? A verdade é que o Avaí tem conseguido seus pontos porque é um elemento surpresa. A forma como o Avaí tá jogando é um elemento surpresa pro adversário. O adversário não espera encontrar um Avaí que vai para cima, vai querer propor o jogo, Sim. vai fazer marcação alta eventualmente, vai conseguir tentar sufocar o adversário. Todo mundo espera uma retranca. E o Avaí é um elemento surpresa ainda, mas só consegue ser esse elemento surpresa porque joga nessa alta rotação. No momento em que o Avaí baixa a rotação, ele se torna comum. Ele se torna exatamente o que o adversário está esperando. Um time que vai baixar suas linhas, que vai tentar sair num contra-ataque, numa ligação mais direta. E aí é o que um Palmeiras já está esperando, é o que um Atlético já está esperando, enfim. E só para terminar, o Cuiabá achei o time muito organizado, cara. Eu gostei do posicionamento, né? Ele tirou o atacante de referência, que a gente até pede no Figueirense, assim, olha, tenta uma outra coisa. Engraçado que o Cuiabá estava com dificuldade de fazer gols. Ele não tinha o André Balada, que estava em São Paulo, inclusive, numa balada. Mas aí é apostar num conceito. Tão balada que lá estava. E tinha o Elton, que é um cara que faz gol, e não entrou. E o Cuiabá fez 2 gols. Estava com problema de fazer gol. Colocou o Rodriguinho, né, no posicionamento mais avançado e fez 2 gols. Quer dizer, mas um time muito bem organizado. Mas qualidade o Rodriguinho, né? Já longe ali do auge. É outro patamar. Assim, comparado até com o Rodriguinho, come na mesa do Jean-Pierre, em termos de qualidade técnica. Né? Sim. Agora, o Rodriguinho já é um cara que está mais rodado, já não tem mais tanta intensidade, força, mas a bola parava nele e parava. Não batia e voltava. Lembrando que o Avaí pega o Bragantino também no sábado, lá em Bragança Paulista, na terra da linguiça. Próximo tema, Chico Lynch. Pô, quanto tempo que nós temos o diretor Rafa Souza? Falta 10? Isso? Tá bom. Show de bola. Tempo. Vamos ver aqui. Mudou. Gabriel Jesus no Arsenal. Richarlison no Tottenham. Comente as transferências dos brasileiros nessa janela europeia. E aí, quem quer falar? Faraco? Gabriel Jesus foi pro Tottenham, eu tava lendo hoje isso ainda. Arsenal. Pro Arsenal, porque ele quer ser protagonista, porque ele quer ser 9, porque ele acha que de 9 ele vai ter um lugar na Copa do Mundo garantido. Eu tenho lá minhas dúvidas pelo Arsenal, pelo próprio Gabriel Jesus, né, aquilo que a gente já viu dele. É arriscado, né, pra ele, Por exemplo, estrategicamente. o Gabriel Jesus fez sucesso no Palmeiras jogando como? Lado do campo. Mas pela esquerda não começou, né? Mais até pela esquerda, no início, né? Então, no City, ele era usado mais pelo lado do campo, às vezes como 9, mas agora no final da Champions foi usado como 9 por uma ausência, né? Por uma necessidade. Então, ele está apostando nisso. Eu acho que tem esse mérito dele de apostar nele, de acreditar nisso e de seguir adiante, de fazer uma escolha. Mas eu acho que não é a melhor escolha, assim. Eu acho que o melhor para o Gabriel Jesus é que ele tivesse
do lado do campo, onde ele rende mais, onde ele não vai ter a responsabilidade que ele teve na última Copa como 9 da seleção e não fez nada, né? E saiu muito cobrado da Copa. Ele está se colocando de novo essa responsabilidade nas costas. Eu acho que ele não vai ser titular na seleção brasileira, mas ele está se propondo a colocar de novo essa responsabilidade nas costas. E sobre o Richarlison, bom, o Richarlison está evoluindo, né? Degrau a degrau. Ele era do Watford, passou para o Everton e agora está indo para o Tottenham. Dentro da mesma liga, mas subindo dentro da ali, Premier League com reconhecimento. E também fazendo uma aposta nele, né? Porque agora a cobrança vai ser ainda maior. O Tottenham precisa estar nos campeonatos. Vai ser difícil ser titular no Tottenham. O Tottenham, até porque ele vai ter que jogar como assessor do Harry Kane, né? E tem o Son, e tem o Lucas, e tem outros jogadores. Ele não vai ser o 9 para começar a história, porque o 9 tem dono. A 9 tem dono ali, né? E a não ser que ele seja negociado, que alguém pague uma fortuna para o Tottenham, vai ser o Harry Kane, que é o da seleção, inclusive, né? Então, mas ele é também nessa linha. Ele está fazendo um caminho de subida, apostando cada vez mais no potencial dele e querendo cada vez mais comprovar que ele é um dos jogadores da seleção para o final da... Tem uma coisa curiosa esse ano, né? Porque se a Copa fosse no meio do ano, o cenário estava estabelecido. Estava estabelecido. Assim, os 26 convocados praticamente você acertaria, o Chico acertaria, a Jéssica, eu aqui. A gente ia errar um nome ou outro. Agora tem um negócio aberto aí, que é o começo da temporada europeia. Quem vai desempenhar, quem não vai desempenhar. E Copa do Mundo é um mês. O Tite vai olhar para isso, ou pelo menos eu acho que vai, né? Olhar para isso lá no final do ano. Quem tá bem e quem não tá bem. Então, tem jogador que demora muito tempo para arrancar a temporada. Os dados estão sendo jogados agora, time né? novo, né? E tem gente jogando e apostando alto. Tu acha que é uma aposta arriscada demais, não, Jéssica? Por exemplo, pro Gabriel Jesus, porque daí tem o período de adaptação, aí de repente vai jogar numa nova posição. Não, eu acho que um jogador de alto nível, Série A alta e Europa, ele não pode sofrer para jogar bola. E o Gabriel Jesus, ele sofre para jogar bola, principalmente quando ele atua na função que ele atuava no City, que era pelo lado do campo. Ele sofria, de verdade. Para fazer toda... Ele visivelmente. sempre tem aquela carinha de triste. Não, eu tô brincando. Ele realmente era aquela usina para acender uma lâmpada, assim. Muito esforço físico para conseguir fazer algo que tem que ser natural. Né? Quando o futebol deixa de ser algo natural, eu já acho que o jogador não tá na função correta. Talvez ele, como 9, se encontre como o cara que vai facilitar as jogadas, né? O 9 ele tem que facilitar, as coisas têm que chegar fáceis para ele, ele tem que simplificar, fazer o gol, né? Quando o 9 sofre para conseguir executar em campo o papel, ele não serve para ser 9, ou ele tá no lugar errado, ou ele não tá no time certo, alguma coisa tá acontecendo, né? E um jogador que aspira à seleção, principalmente, ele tem que facilitar. Então, se pelo lado ele tava sofrendo demais para executar, acho que é natural que ele tente essa outra função, que ele tem que ser o simplificador. Nos últimos jogos da seleção ele foi bem nessa de fazer gols. Ele simplificou para fazer o gol. É isso que tem que acontecer. Tomara que ele se encontre. Para a seleção vai ser legal se ele conseguir executar bem o papel de 9. E acho que ele vai ser melhor do que como o jogador de lado. Chico, só para finalizar, tem o Rafinha também, né? Que pode estar indo pro Barcelona, Tem. o seu Barcelona. Sim. E quem agradece é sempre a torcida do Avaí, né? Cada vez que eles se transferem. Sim. São casos diferentes, né? Eu acho que o Faraco foi feliz ali. O Richarlison é uma evolução na carreira dele. O Watford, o Everton e Arsenal. E Tottenham. Então, desculpe, Tottenham. Eu fiz a confusão primeiro, Agora eu faço assim. Mas são casos diferentes. Entrosamento. São casos diferentes porque o Gabriel Jesus vai em busca de mais minutos e de uma posição que ele acha que pode ter mais chance para a Copa. O Richarlison vai jogar menos minutos. O Gabriel Jesus está saindo de um time que vence para um time que não vence. Sim, e tem mais. Mas só que se ele teve poucos minutos nessa temporada e no final ele teve mais minutos, com a chegada do Haaland, ele vai ter menos minutos no ano que vem. Teria menos minutos no City. Então ele vai em busca de mais minutos, num time onde ele vai ser mais protagonista, pensando na Copa do Mundo. Agora, falando em Copa do Mundo, eu acho que os dois estão ficando para trás. Tanto o Richarlison como o Gabriel Jesus. Com a chegada no cenário de Vinícius Júnior, de Antony, de Rafinha, Matheus Cunha, eu acho que talvez... E tem que ficar para trás, né? Eu acho que porque os dois são muito esforçados. Ok. Menos talento. Eu acho até que o Gabriel Jesus é mais... Sofrem mais para executar a função do que os é mais bruxo. titulares. Mais da confiança, mais do bruxo grupinho. Do Tite do que o Richarlison.
Mas é claro que os dois estão pensando na Copa do Mundo também. Eu não sei, cara. Se tivesse todo mundo bem, eu não sei se eu levaria Gabriel Jesus e Richard. Porque assim, tu pega Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, que tomaram os lugares ali, são talento puro, né? Sim, sim, sim. E você levaria Gabriel Jesus e Richarlison para a Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários também pra gente saber qual é a sua seleção ideal, pelo menos o ataque da sua seleção ideal. Saideirinha? Tem, esse é doído, mas é bom de falar, cara. Esse é doído, mas é. Espera. E olha, que isso, cara. A Jéssica que lute depois. É a Jéssica que lute. Não, rápido dá tempo. Sarriá 40. Fatídica derrota da seleção de 82 para a Itália, completa 4 décadas no dia de hoje, no dia da gravação, 5 de julho, desse Giro Total 73. O futebol acabou ali, Rodrigo. Só eu tava nascido. Só eu era nascido. Não, falar que já era nascido. Eu tinha 9 anos. Nasci em 81, né? Daí, mas não... Não lembro? Eu vou dizer onde é que eu tava e o que eu fiz. Isso que eu queria saber. Histórias desse dia Eu trágico. tava em casa. Eu morava ali em Capoeiras. Assisti o jogo na parte de baixo de casa, junto com a família. Tava vendo TV Globinho, Chorei. de repente começou o jogo. Não, nessa época, eu com 9 anos, eu já era um fanático de futebol. Sabe aquele guri que não precisa o pai puxar pela mão. Quando tem jogo, vai pra frente da televisão, liga e fica lá Tu que vendo. avisava, né? Pai, tem. Não era eu que avisava, mas eu sabia o que tava rolando. E Copa do Mundo era Copa do Mundo, né? Eu me lembro que o pai botou umas bandeiras do Brasil, a gente morava numa casa, né? Não era apartamento, mandou umas bandeiras do Brasil lá atrás. Uma festa danada, porque a seleção tava dando um passeio na Copa, né? E o jogo anterior tinha sido contra a Argentina, não tinha a menor noção da rivalidade Brasil e Argentina. E foi um passeio, foi 3-1, seleção jogando muito. Os meus ídolos ali jogando, né? Porque o meu ídolo do futebol já, como criança, era o Zico. Eu perguntava pro pai, Zico vai jogar? Ele pode dizer, o Zico não vai jogar hoje. Aí eu, então não tem graça. Era mais ou menos essa minha relação com o Zico, né? E tava ali o Zico, camisa 10 da seleção brasileira. Então, foi uma tristeza enorme. Só que eu vou dizer uma coisa. Para muita gente tem essa leitura, né? De que o futebol arte, até tem um artigo no Guardian hoje falando isso, que o futebol arte morreu naquele dia, né? E eu não acho que aquela seleção ficou para sempre, muito mais até do que a Itália, que foi campeã, que está na história da Copa como campeã. Não estou tirando o mérito da Itália, mas todo mundo lembra. Também, né? Por exemplo, a Hungria de 54, ela é mais lembrada do que a Alemanha de 54, que foi campeã. A Holanda de 74 é muito mais falada do que a Alemanha de 74. E o Brasil de 82 é muito mais comentado, falado, discutido, analisado, amado, do que a Itália de 82, que era um timaço também, mas não encantou, não chegou a encantar. E inspirou, né? Muito mais, enfim. O Guardiola, sim. O Guardiola, que é o técnico do momento do futebol mundial, já citou a seleção de 82 como referência para ele. E tu, Chico, tava onde? Cara, chorei demais. Chorei que nem criança. Eu tinha o quê? 18 anos. Eu vi o jogo na Lagoa da Conceição com a minha família. Eu não gosto de ver jogo com muita gente, com todo mundo fantasiado, bandeira. Chato. Quero ver o jogo, né? Eu gosto de ver, ficar quieto e ver o jogo de futebol. Hoje mesmo, assim, a Copa do Mundo, vejo com meus filhos e a minha mulher e olha lá. E se falarem muito, eu já mando embora. Mas eu vi o jogo, chorei demais, porque aquela seleção é isso que o Rodrigo fala. Não só ídolos do meu Flamengo, Leandro Júnior e Zico, mas tinha uns jogadores fantásticos, como Cerezo, Falcão, Oscar, cara. Sócrates. Sócrates. Éder, cara. Sabe, era um... Tinha Valdir Pérez e Serginho também, mas... O Éder era absurdo, esses né? dois todo mundo sempre fala, né? Apesar do Valdir Pérez... O goleiro era para ser o Leão e o centroavante era o Careca, que se machucou antes da Copa. Então, mas acabou o jogo, eu chorava que nem criança. Eu peguei, tinha um botezinho lá em casa, que a gente brincava na lagoa. Eu peguei o botezinho e fui remando no meio da lagoa. Fiquei lá chorando no meio da lagoa. Acho que era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, sei lá, 3 horas da tarde, porque era na Espanha, a Espanha 4 horas mais. Eu fui pro meio, mas chorava porque, cara, a gente tinha, desde 70 que o Brasil não era campeão, tinha essa pressão, e o time era mágico. Aquele time era mágico, é um time que estava dando show de bola, um futebol bem jogado. A gente falava, não vamos perder, não tem como perder. Perdemos para a Itália e talvez a gente, se a gente jogasse, o empate era nosso, se a gente jogasse com futebol de resultadista, né, talvez a gente passasse, muita gente fala isso. E aí eu vejo, até hoje eu vejo as cenas do Falcão saindo, quando fez o 2-2, saindo correndo assim, dá uma tristeza com aquele time.
não botou uma medalha de ouro no peito. Pô, seria tão importante para o futebol mundial, pro futebol brasileiro em especial. Foi um dia muito triste na minha vida. Realmente muito triste o desastre de Sarriá. Ô, Jéssica, você não era nascida na época, né? Mas lembra. Evidentemente. Ela lembra mas mesmo. lembra. Mas assim, falando de futuro, né? Essa seleção inspirou vários dos grandes treinadores contemporâneos, inclusive o Guardiola, talvez um dos maiores deles. Você acha que para a evolução do jogo, essa derrota não tenha sido tão trágica assim? Eu acho que sim. Acho que nesse sentido sempre vai estar na memória dos treinadores, né? Também na hora de projetar a Copa, ou até quando uma seleção estiver jogando tão bem, de uma forma tão mágica. Acho que é difícil alcançar, né, a seleção de 82. Mas para manter os pés no chão, acho que... Mas hoje o futebol já evoluiu bastante em relação a isso, né? Hoje a gente não vê mais isso acontecer, os times sempre entram muito conscientes em campo para buscar o resultado. Mas é legal ficar vendo eles contarem essas histórias, né? É muito bacana para ver como é que... Como mexeu com todo mundo essa seleção. É incrível, assim, né? Muito bacana. Sabe, tem uma sensação, algumas sensações daquele jogo que, assim, parecia que se o Brasil fizesse um gol, a Itália ia dar um jeito de fazer outro. Sempre parecia isso. E o Paulo Rossi. Porque assim, o Brasil fazia o gol, a Itália ia lá e batia. Foi, até hoje, em cima do lance, eu falei isso. A Itália fez o gol a 5, o Brasil a 12, a Itália 25, aí o Brasil 23 no segundo tempo, classificou 29, a Itália foi lá e fez o gol de novo. Então, pô, não dava, parecia que se o Brasil fizesse o 3-3, a Itália ia botar o 4-3. No último minuto, uma cabeçada do Oscar. Que o Zoff pegou em cima da linha. Sim. Meu Deus do céu. E aquela linha de cal mesmo, né? Que sobe aquela coisa. Cara, você fala, porra, cara. E o Brasil chegou a pedir que a bola tinha entrado, né? O Zoff, não, levantou. E é impressionante que sempre que eu ouço pessoas que já tinham lembrança de futebol nessa época, a sensação que dá é de que, assim, cara, parece que ainda dava pra empatar o jogo. Todo mundo fala do jeito assim. A gente achava cara, que ia empatar. Mas falando hoje, assim, né? Tipo assim, pô, parece que aquele jogo ainda vai ser empatado. Tem uma coisa assim, o Paulo Rossi, ele tinha sido suspenso um ano, 2 anos, isso, por causa do envolvimento da Loto, lá, de aposta, da Loto, escândalo de loteria. E ele ficou, eu não sei se ele foi perdoado ou se a pena acabou há 1 mês ou 2 meses antes da Copa. E levaram ele assim, vamos levar porque... Ele já era da seleção em 78. Ele era o Bambino, ele sempre foi bom jogador, né? E aí... E era um baita de gente boa depois, né? Ele não tinha feito um gol naquela Copa. Ele fez os 3 primeiros contra no o Brasil. E aí depois fez 2 na semifinal e 1 na final. Foi artilheiro com 6 gols, aquilo que a gente estava falando. Exato. Coisas do futebol. Se você já era nascida nessa época, já tem lembranças de futebol, deixe o seu comentário aí, a sua lembrança, essa triste lembrança de 82. Cartão, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vai lá. Eu já vi esse jogo no YouTube 3 vezes. Não, agora, recente, assim. E eu peguei das pouquíssimas coisas que se salvam. Foi 3-2 todos? 3-2, mas me serviu assim pra... Por exemplo, o Júnior fez uma partida péssima, um dos piores do Brasil. E falhou no último gol. Só que ele fez a jogada do segundo gol do Falcão. Então, olhando hoje com um olhar mais de análise, a gente consegue enxergar algumas coisas. A seleção que jogava e deixava jogar. E porque ele tava em cima, ele tava também em cima da linha, ele que dá condição pro cara, pro Paulo Rossi fazer o terceiro gol. E é o cara que levanta a mão. Impedimento, porque era ele que tava dando condição. Aliás, isso acontece até hoje. O cara que tá dando condição levanta a mão para pedir impedimento. E com essa triste, mas saborosa lembrança da seleção mais mágica da história das Copas, provavelmente a gente termina esse giro total. Lembrando que quinta-feira tem mais. Tamo junto e segue o jogo!